Bom dia, sexto ano. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula, tá? Ontem a nossa aula foi praticamente sobre o trabalho, né? Viver a arte. Eu já recebi trabalhos maravilhosos. Teve trabalho que eu perguntei, foi você mesmo que fez? Você não foi lá na lojinha comprar, não? Porque tá simplesmente muito bom. Fantástico os trabalhos de vocês. Eu fico tão feliz, muito feliz, porque às vezes eu me estresso nas outras séries, porque eu passo trabalho e os alunos não veem os vídeos, e vocês ficam tão empolgados, e isso me fortalece, tá bom? Obrigada pela atenção, pelo carinho, tá? Pelo como vocês recebem as atividades. E quem não fez ainda, nós temos até a próxima semana. Não esqueçam, tá, gente? Que tem a gente me perguntando assim, olha, professora, mande o link para mim do o que é que qual tem gente que diz assim, professora, o que é para fazer mesmo? Professora, que trabalho vem no meu privado. Gente, eu tenho o maior prazer em ajudar, mas a pessoa não quer nem olhar o vídeo. A pessoa já pergunta o que é para fazer, mandar o link da atividade. Gente, tá tudo lá. No dia, quem não fez a atividade do dia 1º de julho, primeiro de julho, vai lá, pastas. Aí tem assim, atividade avaliativa. Você abre a pasta e tá um link. Aí você vai abrir o link. Olha, eu não sei por que para outras pessoas é tão fácil. Teve pessoas que me mandou na mesma tarde. Eu mandei à tarde, a pessoa já tinha me mandado a atividade. É melhor assim, porque você não fica acumulando, 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 tá? Então, vai lá. Não, tá bom. Vá lá e abra a pasta do primeiro, faça a atividade e mande. E essa outra atividade, todas as duas, vocês podem mandar até passando essa semana, essa sexta-feira, na outra sexta-feira. Me parece que é dia 24. Então tem muito tempo. Mas não fique acumulando não, gente. E tá tudo lá, bonitinho. Aí, a atividade avaliativa. Ah, professora, tá muito difícil. Você pega o livro, capítulo 2 e capítulo 3, vai pesquisando o que é isso, o que é aquilo, e vai lá respondendo no celularzinho mesmo, que vocês são melhor, escreve mais rápido do que eu no celular. No final, enviar, pronto. Professora, chegou? Se você mandou, chegou. Tá bom, gente? Então, a gente já foi até na página 40, tá certo? O que as outras pessoas pensam sobre. Só retomando esse assunto que eu falei na aula passada, que muitas vezes é ininteligente, né? Ou seja, às vezes é uma burrice você ver as pessoas com. Você não conseguir entender as pessoas no mundo dela. Você olhar para as pessoas e criticar e ver com a sua visão que você tem de mundo. Ou seja, eu olho para as mulheres muçulmanas e não entendo por que é que as mulheres usam o lenço ou por que que elas usam a burga, tá? Então, o inteligente é você olhar as pessoas e entender elas no mundo delas, na cultura delas. Tem coisa que pode ser que você pode nem entender por quê, né? Como é ininteligível. A palavra é isso, essa. É ininteligível. É você conseguir compreender isso. Mas pior ainda é você não conseguir entender que as pessoas têm culturas diferentes, que as pessoas gostam de coisas diferentes, né? Eu já dei aula de filosofia e dizia assim, o que é ter gosto? Ter gosto é não ter preconceito. Uma pessoa preconceituosa, ela não tem gosto. Porque, muitas pessoas olham a nossa panelada, a nossa mocotó e dizem, ai, que horror. Não vou comer essa comida feita de tripa de animal, de bucho. E para nós, eu mesmo adoro, faço uma maravilhosa. Para nós faz parte da nossa cultura. Como a gente não entender pessoas que comem cachorro, né? E nós come, nós não entendemos a pessoa que come o cachorro lá, bonitinho, limpinho, e nós comemos porcos, que algumas vezes são criadas no chiqueiro lá, sujo e tudo mais. Então pode ser tão estranho a gente olhar para quem come cachorro, como também é estranho para eles olhar nós que comemos porcos. Eu vou achar que nós somos porcos também. Tá bom, gente? Então, nós temos que olhar as pessoas a cultura, o modo como elas vivem, a gastronomia das pessoas, né, sem preconceito. E isso é que é ter gosto. É você entender as pessoas
na época delas, no lugar onde elas vivem e com a cultura dela. Hoje nós vamos falar aqui na página 41, dialogando com o tema, conversando a gente já falou de muita coisa nesse tema aqui, né? Então, sobre a questão cultural, a questão do preconceito. Então, da arte egípcia. Eu gosto muito desse tema de aula de história, porque eu sou apaixonada pelos egípcios. Eu acho fantástico como é que aqueles caras, naquela época, conseguiram fazer as coisas que eles fizeram. As pirâmides, por exemplo. Né? Até hoje, a arquitetura tem várias teorias que como é que eles fizeram as pirâmides. Mas não tem uma que assim, foi assim. Né? Então, os egípcios conseguiram se desenvolver muito na matemática, na questão, na ciência, na medicina, tá? Por quê? Porque tudo isso eles conseguiram essa evolução enorme, porque eles tinham a crença, eles eram um povo que tinha a crença na vida após a morte, né? Para eles, a vida não acabava com a morte, existia sim vida após a morte, né? E eles preparavam os corpos, que chamavam de embalsamento, para que as pessoas pudessem ter vida após a morte. Eles acreditavam que se o corpo apodrecesse, as pessoas não poderiam ter uma outra vida. E para isso eles desenvolveram técnicas fantásticas para preservar o corpo mesmo após a morte. E era chamado de embalsamento. O embalsamento era feito de acordo com a família. Os faraós, por exemplo, levavam até 70 dias para chegar o sepultamento. Enquanto as famílias mais pobres, porque lá tinha uma sociedade que era a pirâmide, estava lá a nobreza, depois tinha os sacerdotes, depois tinha as pessoas que trabalhavam, os nobres, né, os guerreiros, e tinham essa pirâmide social. Então, de acordo com o seu lugar na pirâmide social, era feito o embalsamento, tá certo? E se hoje você olha o filme ou vê se um arqueólogo encontra uma sepultura, ele vai achar tudo que é arte. Para nós é arte, mas para eles não era arte. Para eles fazia parte da cultura deles naquela época. Mas através dessa cultura deles, a gente pode entender um pouco do povo egípcio, da crença após a morte. E aí as pirâmides eram túmulos dos faraós. Essas pirâmides fantásticas que a gente vê era túmulo dos faraós. E depois que eles faziam esse processo todo de mumificação, eles faziam o sarcófago, né, que era como se fosse um caixão onde eram colocados os corpos mumificados, né? E às vezes eles faziam depois até o tratamento da pessoa já estava preparada, arrumava o rosto da pessoa e colocava até depois de 70 dias, o cabelo já estava opaco, horrível, eles pegavam cabelos de pessoas, né, e colocavam no corpo e depois eles faziam chamado como se por cima do corpo mumificado, ele usava escultura. Eles esculpiam a pessoa, né, usando, dependendo também da situação, alguns faraós foram encontrados com o rosto todo esculpido de ouro. Então, isso dependia também da condição social da pessoa. Então, a arte egípcia, ela vem como meio para a gente compreender as pessoas na época dela, né, como uma expressão artística que, através dessa expressão artística, a gente pode entender as pessoas numa outra época. Essa arte foi desenvolvida quase há 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Hoje os egípcios, a maioria são muçulmanas, né? Mas nessa época eles eram politeístas, ou seja, vários acreditavam em vários deuses. E uma das características deles era a crença na vida após a morte. Então, todos esses elementos que foram desenvolvidos, a arquitetura, a pintura, a escultura que eles desenvolveram, a arquitetura das pirâmides, a escultura para esculpir o corpo, porque a pessoa, quando faziam o embalsamento, eles se preocupavam muito com a aparência. Então, aquelas que a gente vê, as múmias com aqueles tecidos, porque eles enrolavam o corpo de linho, né? E o rosto era feito uma escultura o mais próximo possível do rosto que a pessoa tinha enquanto era viva. Então, nós tínhamos elementos arquitetônicos, as pinturas, as esculturas, que tudo isso que eles desenvolviam era voltado para a vida após a morte. Eles desenvolveram tudo isso por causa da religiosidade que eles tinham. As pirâmides serviam dos túmulos, as pirâmides, né, que
Por isso, eles desenvolveram-se muito na matemática, para que eles pudessem construir as pirâmides, né? Colocar pedra sobre pedra e para dar certinho lá. Então, as pinturas tinham umas regras, não sei se vocês já viram alguma imagem no livro de história do 6º ano, provavelmente, que está sempre ali, que a gente chama de frontalidade. O tronco está sempre ali olhando para o observador, né? O tronco, ele tá, o desenho é sempre virado, mas está assim olhando, frontalidade, né? Eram umas regras pré-estabelecidas. O tronco, desenhado do tronco para cima, e os olhos voltado para o observador, né? E os desenhos, eles usavam pinturas para decorar os túmulos que era dentro das pirâmides, que era contando a vida da pessoa enquanto ela estava viva, ok? Então, gente, eu acho que basicamente isso é o mais importante, né? Para falar, eu estou resumindo aqui um pouquinho da página 41, dessa importância, o que é que eu quero que fique para vocês, a importância, né, da arte que tem no Egito, que tudo que eles desenvolveram, a expressão artística deles, toda a arte que eles desenvolveram, né, era voltada para a questão religiosa. A pirâmide era o túmulo do faraó. O que eles desenvolveram na matemática é porque eles queriam construir as pirâmides. As esculturas fantásticas que vocês observam também era para guardar o corpo mumificado, tá? Então, as pinturas que era também contando a história, então tudo tinha uma visão religiosa. Vocês podem aprender mais na aula de história. Se eu tivesse mais tempo, eu ia contar mais para vocês. Mas na página 41, dei uma lida sobre isso, tá? Eu resumi aqui a página 41 e a página 42. No próximo vídeo, eu vou voltar com a atividade, tá certo? Um beijo e até a próxima semana.